Tem mais o Terreno Te Responde começando por aqui, aquele programa em que todo mundo tira suas dúvidas sobre esse hobby. E cara, como tem dúvida, hein? Porque caramba, já fiz aqui um monte de programas desse e vocês não param de ter dúvidas, e isso é muito legal. Isso mostra o quanto esse assunto é vasto, como ele é grande, como tem muitos detalhes, como tem muitas coisas. Então é muito legal que a gente possa criar aqui uma comunidade para que a gente saiba, troque de informações e tudo mais. E você vai ver hoje muitas perguntas que o pessoal fez desde a semana passada, desde o sábado passado até hoje. Teve várias pessoas que ajudaram nas respostas e tudo mais, então eu fico muito feliz com isso, porque a gente está criando uma coisa muito boa, que é essa paixão aqui por esse hobby, que é para você se apaixonar cada vez mais por esse hobby. Até fiz um vídeo falando sobre os 5 motivos para você começar a colecionar ou se apaixonar mais pela sua coleção. Dá uma olhadinha nessa sugestão de vídeo que você vai ficar sabendo tudo por lá. Bom, vamos lá agora então ver as perguntas dessa semana, mas antes se inscreva aqui nesse canal, também deixa a sua curtida, essas duas coisas vão ajudar pra caramba aqui o canal. Deixa seu comentário, deixa sua pergunta, deixa sua resposta, deixa o que você quiser aqui, que aí eu respondo no próximo sábado, no próximo programa, e aí todo mundo vai ficar sabendo direitinho o que precisa saber. Também mostre esse vídeo para algum amigo seu, coloca o link lá no seu grupo de WhatsApp, tudo, que aí o pessoal vai ficar mais inteirado do que está acontecendo por aqui, e se torne membro do canal Terrestre. E eu tenho um novo parceiro por aqui, que são essas camisetas, são as roupas da Insider, e muito legal, né, que assim, elas desamassam no corpo, é isso mesmo, tá, eu achava que não, mas elas são super tecnológicas, e também você não fica suando, assim, você consegue até usar mais de uma vez a camiseta, isso é muito bom em viagens, então, bem legal isso, eu adoro essas camisetas, e você também consegue comprar através do link aqui embaixo, com um desconto de 12% usando o cupom EasterHunted, então compra lá que você vai ajudar muito aqui o canal também para eles continuarem essa parceria. Vamos ver quais são as perguntas de hoje. O Night Wolf, ele está perguntando aqui por que o Corvette Stingray da subsérie Dream Garage tem corpo de plástico e base de metal. Bom, eu não tô com nenhum deles aqui, né? Não tô com essa miniatura em mãos, então não posso te dizer se é isso mesmo, mas tudo indica que seja isso mesmo. E eles fazem isso por alguns motivos, né? Quando eles fazem algumas miniaturas que são pensadas em funcionar em brinquedos e em pistas da Hot Wheels, eles fazem essa inversão, eles colocam a base de metal e o corpo de plástico, que é para deixar ele mais pesado embaixo, né, para diminuir o centro de gravidade e tudo mais, para ele ter um melhor desempenho. Mas outras vezes também eles fazem o corpo de plástico porque tem alguma limitação ali que eles não iriam conseguir fazer tão bem a parte do corpo de metal, né, sei lá pelo que, ou também quando fica muito pesado a parte de cima, então eles fazem essa troca, mas a gente não sabe ao certo o que aconteceu por aí. Qual a história da Supervan que saiu esse ano? Bom, essa Supervan, ela, na verdade, assim, a Ford Transit, né, ela existe na Europa há muitos anos e ela tem muito sucesso por lá, principalmente na Grã-Bretanha, e eles fizeram uma versão dela agora, recentemente, toda elétrica, né? Então a primeira van elétrica, e eles inclusive usaram essa van aí para fazer a corrida de Pikes Peak, né? A subida da montanha, e a Hot Wheels tem uma grande parceria com a Ford, então eles fizeram a réplica desse carro aí, que é um demonstrador de tecnologia e tudo mais, é um carro mais de exibição mesmo. E ele está perguntando também por que alguns Hot Wheels têm detalhamento na frente e não atrás, e vice-versa. Pois é, assim, alguns fabricantes, algumas montadoras exigem, né, que eles façam os detalhes na frente e atrás, né, como a Audi, como a Mercedes, a Porsche às vezes faz isso. Então tem essa demanda aí dos fabricantes e eles acabam caprichando mais e não deixando toda a decoração, aquela bagunça, né, aquela coisa, aquele carnaval todo pelo carro. E tem uma regra interna lá da Mattel que é o seguinte: se você só decora 3 lados do carro, né? Na verdade, assim, se você coloca adesivos nas laterais e em cima do carro, então você tem que escolher se a frente vai ser decorada ou a traseira vai ser decorada. Então são 3 lugares, né? 3 dimensões que recebem o adesivo. E não todo o total do carro, só com pouquíssimas exceções eles fazem alguma coisa dessa com uma decoração toda completa na linha básica, né? Porque a máquina lá da fábrica da Malásia, ela é assim, né? Ela passa uma vez, põe os adesivos na lateral e vira, né? Dá uma volta, vira e põe o adesivo no teto, aí depois vira, coloca na frente, atrás. Então é um processo bem complicado, e cada vez que eles usam menos adesivos,
é mais uma economia para eles, pouca, mas é uma economia. Se você colocar e multiplicar pela quantidade de miniaturas que tem, vai ser uma economia muito grande. O Hot Minis Collection, ele está dizendo que ele gosta muito das miniaturas da Matchbox, qualidade na maioria das vezes melhor que o da Hot Wheels, mas às vezes acho que a Mattel não dá devida atenção para a Matchbox. O que seria da Matchbox se a Mattel não tivesse comprado a marca? Pois é, a Mattel na verdade salvou a Matchbox, né? Porque ela era uma empresa falida com uma história maluquíssima aí. Eu vou te deixar aqui embaixo um link, alguns links aí das matérias que o meu amigo Maurício Nunes escreveu sobre a história da Matchbox. Você vai ver como é complicada essa história, né? Então dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que você vai ficar sabendo muito mais. E assim, a Matchbox ela passou por anos numa marca ali da Mattel que estava tudo ok, né? Ela se pagava ela mesma, fazia uns carrinhos lá, tal, não sei o que, vendia aquilo e estava tudo certo. Mas como eu expliquei isso no último vídeo, inclusive, e como aumentou muito a demanda desde a pandemia para cá, agora a Mattel começou a usar tudo que ela tem de marcas que estão vendendo bem para produzir mais e entregar mais para os seus vendedores, tipo Walmart, Target, esse tipo de coisa. E agora eles estão dando mais atenção para a Matchbox. Mas eles dão bastante atenção para a Matchbox sim, eles usam lá a Matchbox inclusive para fazer miniaturas usando licenças, né, que eles têm, não estavam usando, tipo o Harry Potter ou Indiana Jones, esse tipo de coisa. E também usam agora, né, para mostrar esse lado ecológico da Mattel, que é fazer miniaturas aí com materiais recicláveis e tudo mais. Então, eles usam bastante sim, é uma coisa que eles estão bem felizes com a Matchbox. O Diego de Campinas, ele está dizendo que os Opalas da BR Classics teve uma versão do Opala MG Minis. No Gol teve o Gol Scala Miniaturas. Sabe dizer se nos Charger vai haver algum Charger fora de série? Alguma variação, né? Não, até onde eu sei não. Assim, o pessoal da BR Classics chegou a conversar com um grande colecionador de Dodges que tem aqui no Brasil, que tem todos eles, tem um monte de coisa. Eu também tentei conversar com esse cara, mas ele não deu muita resposta, ele não... Parece que ele é um cara que não dá muitas respostas mesmo. Então, ficou por aí e eu acho que não vai ter nada desse tipo, não. O Vander Macedo, da iCast Brasil, ele está perguntando se a Matchbox ou a Hot Wheels vai produzir alguma miniatura Rivian ou Aval ou Great Wall Motors. Bom, a Matchbox fez uma miniatura da Rivian, né, que é uma marca americana de carros elétricos, e é bem interessante porque a proposta deles é fazer a base de carro elétrico, né? Eles fazem só a base com as baterias, com os motores, já nas rodas e tudo mais, e aí vem alguma empresa e desenvolve toda a parte de cima. Então a Matchbox fez isso, né? Fez uma miniatura de uma picape deles. Lá na China é engraçado, né? Eles também têm várias empresas que fazem toda essa base dos carros elétricos, e aí tem outras empresas que fazem toda a parte de carroceria, que é como se fazia no começo da história dos carros, né, que tinham empresas que só faziam o chassi, e tinham outras empresas que compravam esses chassis para fazer a parte de cima, e é por isso que no começo da história do automobilismo teve tantas fábricas de automóveis tão diferentes, porque era mais fácil de produzir. Lá na China também tem um monte de fábricas de carros, né, que assim, eles compram toda a parte, eles compram tudo, né, compram a base do carro, o chassi, né, e toda a parte elétrica, toda a parte eletrônica, e aí só montam mesmo a carroceria final, e é por isso que eles são bem diferentes uns dos outros. Mas com relação a Great Wall Motors, né, que a Aval é uma das marcas da Great Wall Motors, e também a BYD, esse tipo de coisa, marcas chinesas, eu não acredito que a Mattel vai fazer nenhuma réplica disso, porque tem essa animosidade lá nos Estados Unidos agora contra os carros chineses, que chegaram custando menos e sendo muito mais eficientes e muito mais modernos do que os carros americanos. Então eles sobretaxaram, colocaram uma taxa absurda lá para não deixar importar nenhum carro chinês. E isso, na minha opinião, é uma grande burrice, né? Porque afinal de contas vai permanecer com os carros americanos em atraso com relação aos carros chineses, quando eles poderiam absorver isso. Aconteceu já algumas vezes isso, né? Na década de 70, quando tinha os muscle cars, os carros super gastões de gasolina, caros e tudo mais, e grandes, vieram os carros japoneses e mudaram todo o jogo, com carros menores, mais econômicos, mais baratos, com seguro mais barato,
e aí mudou a história toda do automobilismo. Então, uma pena que isso não vai acontecer novamente lá nos Estados Unidos. O Sérgio Souza, ele está me pedindo para explicar sobre as miniaturas de carro desafio que foram lançados em 2011. Eu até deixei uma resposta lá para você na sua pergunta, mas eu não sei muito bem do que você está falando sobre isso. Tentei dar uma procurada aqui e eu também não lembro muito bem disso. Então, se você puder refazer a pergunta, eu te agradeço. O Marcelo Vieira, ele está perguntando se existe alguma maneira simplificada de abrir as partes móveis e miniaturas da Greenlight. Recentemente adquiri um Chevy Malibu e estou com muita dificuldade com a abertura do capô. E aqui eu fico muito feliz, né? Porque o 164 Gens, ele respondeu aqui para essa pergunta, né? Com algumas opções e tudo, e foi bem legal. E realmente, né, as miniaturas da Greenlight, assim, as poucas que eu tive e que eu tenho, elas têm uma dificuldade de abrir o capô e tudo mais. Isso é na parte lá de produção deles, mas eles estão mudando agora a fábrica, eles estão mudando lá vários processos, então a tendência é que isso daí melhore, mas realmente tem algumas coisas, tem algumas partes aí que são bem difíceis de abrir dos Greenlights. O Force Miniaturas, ele está perguntando se eu conheço a marca Amalgam, que vai lançar uma miniatura do Senna no valor de mais de 100 mil reais. Se puder trazer mais detalhes, achei interessante, pois não conhecia. Olha, é uma marca que eu sigo lá no meu Instagram e tudo, eu admiro pra caramba eles. E essa coisa de 100 mil reais, assim, é coisa de jornalista brasileiro, né, que adora falar essas coisas, assim, custa não sei quantos mil reais, quantos milhões, né, vai em eventos de miniaturas, não, tem miniaturas lá de 1 milhão de reais, né, aquelas coisas, né. Mas, assim, a verdade é que as réplicas da Amalgam, elas são tudo nesse nível, tá? Custam 20, 25 mil, 18 mil dólares cada uma, porque são miniaturas, né? Tem umas menores que custam um pouco menos. Mas geralmente eles fazem réplicas grandes, né? Na escala 1 para 8 e também algumas escalas um pouco menores e tudo, tem que dar uma olhadinha lá no site deles. Eu vou deixar aqui embaixo o site deles e o Instagram deles para você acompanhar. Eles fazem obras de artes incríveis e eles são a empresa licenciada aí pela Ferrari, inclusive para fazer as réplicas que ficam expostas aí em museus e também nas lojas da Ferrari. Então eles são assim incríveis, tem um trabalho artesanal absurdo. As miniaturas, as réplicas, elas são feitas em baixíssima quantidade, né? E custam uma fortuna, mas são verdadeiras obras de arte que você nem acredita. Então dá uma olhadinha por lá que você vai achar muito legal. O Alexander Olive, ele é membro aqui do canal, obrigado, cara. E ele está sempre perguntando por aqui, ele está dizendo que no último Terrace News apareceu o Porsche 911 Dakar, mas a Hot Wheels errou o nome, já que vai sair como 911 Rally. Mesmo não sabendo o que aconteceu dentro do Mattel, não pareceu que ela não quer usar o nome Dakar? Ela não errou, né? Na verdade, assim, o que eles fazem lá é trabalhar com licenças o tempo todo e muito provavelmente o nome Dakar, apesar de ser de uma cidade, né, lá na África, ela remete a uma corrida, a uma competição muito famosa, né, que a corrida começou com Paris-Dakar e mudou de nome várias vezes, mas de qualquer forma eles optaram por não usar, a Porsche autorizou que fosse assim, e vida que segue. Então não tem nada de erro, é mais por uma questão de licença mesmo. O Lucas Urwellen, que acompanha aqui o Terrantes há muito tempo, obrigado, cara. Quais os sites que você usa para pesquisar sobre a existência de alguma Mini e quais os critérios de busca? Eu sei a resposta, mas talvez valha a pena falar sobre isso e também incluir onde o pessoal pode saber sobre o preço médio e sua não raridade das miniaturas. Bom, realmente, né, muita gente pergunta aqui sobre miniaturas e tudo, e a gente acaba procurando muito no Google, né? Se você escrever alguma coisa assim, vamos colocar um exemplo, né? Hot Wheels Brasília Diecast, né? E aí ele vai trazer bastante informação sobre isso. Ou se você não sabe qual marca que produziu tal miniatura, você pode colocar Diecast Brasília 1/64, por exemplo, para ele refinar melhor a procura e te entregar mais informações. Então eu uso bastante isso. Também tem outros sites, né, como o Hot Wheels Fandom, o Hot Wheels Wiki, que ele é bem completo com Hot Wheels, vou deixar aqui o link. Mas eu também fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre várias fontes de pesquisa onde você pode encontrar muitas coisas. Lá tem um monte de links, né? Foi um vídeo lá no começo do canal.
dá uma olhadinha na sugestão de vídeo que você vai saber muito mais por lá. O Alex Sampaio, ele tá dizendo que o Honda Civic SI desse ano com capô preto e dourado é do Too Fast, Too Furious do filme, né? Será que a Hot Wheels colocou, mas não sabia? Pois o carro é igual que apareceu em cena do filme? Ah, difícil eles não saberem, né? Mas assim, você tá enganado, esse Civic não é o do filme. Na verdade, assim, esse Civic que aparece segundos na tela no filme, né? Ele, na verdade, é aquele mesmo Civic preto que apareceu no primeiro filme. Só que eles usaram vários Civics daqueles, né, para fazer cenas, alguns ficaram arranhados, destruídos e tudo, e aí eles pegaram mudaram a cor, enveloparam, tal, colocaram outra roupagem para usar em outros filmes. Então é exatamente o mesmo Civic que foi usado no primeiro filme, né, o EJ9. Então esse Civic aí da Hot Wheels, ele não é o mesmo carro, mas claro, eles fizeram uma coisa parecida, né, copia, mas não faz igual, né, mas fizeram dessa forma justamente para não ficar gastando aí com licenças e tudo mais por um carro que aparece alguns milissegundos na tela. Então é por isso que eu não tenho nenhuma referência sobre Velozes e Furiosos nele, mas assim, é claro, né, eles sabiam do que eles estavam fazendo, fica aí uma referência para o filme, mas não é exatamente um carro licenciado do filme. O Patrick Mello, ele é membro aqui do canal e ele sempre presente tanto aqui quanto lá no grupo de amigos do Terrantes no WhatsApp. Se você não está nesse grupo, dá uma olhadinha aqui, tem um link aqui embaixo que eu vou deixar lá para você entrar nesse grupo, porque lá a galera fica batendo papo o dia inteiro sobre miniaturas, é bem legal, e o Patrick Mello é bem atuante por lá. Ele gostaria muito de saber o que faz os Poster Cars, a marca, né, ser tão mais barato em relação às outras marcas premium e até as linhas básicas. E onde estão as linhas básicas da Kingsmart, Real Toy e Norev? Olha, essa marca, né, a Poster Cars, ela pertence a uma marca da Kings Toys, que faz muitos brinquedos, que distribui para o mundo inteiro, que inclusive se você for nas padarias aqui, né, nas panificadoras pelo Brasil, você vai encontrar aqueles carrinhos pequenos ou um pouco maiores, muitos deles são da Kingsmart, né, e você encontra no mundo inteiro, é incrível, eles têm assim uma distribuição muito interessante. E talvez até por conta disso, por ter uma produção bastante grande, eles conseguiram baratear bastante o preço dos Poster Cars, então é por isso que eles chegam, né? E eles são mais agressivos também, né? Porque eles acabam chegando com preço mais baixo aí para bater de frente com várias outras marcas. Uma pena que eles não estão fazendo tantos assim com tanta constância, mas vão torcer para que eles continuem produzindo essa marca que é muito legal. Qual marca fez o Camaro Garage 56 que competiu nas 24 horas de Le Mans ano passado? Eu não achei nada assim muito relevante deles, né? Eu achei essa miniatura aí que você está vendo, mas não achei muita informação sobre ela. Não acredito que seja na escala 1 para 64, mas acho que se você der um Google aí você vai conseguir achar alguma coisa sobre ele, mas não achei nada assim muito relevante. O Rick the Dark, eu adoro esses nomes aqui. Uma pergunta: por acaso a Hot Wheels já fez miniaturas de motos premium com melhores acabamentos e pneus de borracha? Pois nunca vi nenhuma, e se não fez, por que não fazem? Já que possuem tantas licenças de motos e até fazem algumas muito bem feitas. E aí o Anderson Titon, obrigado cara, ele respondeu aqui listando algumas miniaturas, né, que apareceram em séries premium da Hot Wheels. Então tá uma resposta para você. E eu adiciono aí também que um tempo atrás, né, acho que eles não estão mais fazendo isso, eles tinham uma série de motos um pouco maiores, que eles eram bem mais detalhadas e tudo mais, mas eu não acho que tinham pneus de borracha, não lembro se tinham ou não, mas eram bem mais detalhadas e tudo mais. E agora eles estão com uma série básica especial de motos, que eu vou falar sobre isso nessa semana, então fica de olho aqui no canal que você vai ficar sabendo mais. O Leonardo Brito, sempre com um monte de perguntas por aqui, ele está perguntando, né, ele está dizendo que algumas lojas vendiam as cópias de Hot Wheels como cópias mesmo e custavam metade de um Hot Wheels ou menos, mas recentemente eles começaram a vender as cópias como se fosse uma nova marca. Quais problemas eles podem ter quando a Mattel descobrir isso? A Mattel já descobriu, né, a Mattel já sabe disso, e a Mattel está pressionando esses lojistas aí para que não comprem dessas marcas aí que são, assim, são cópias, né? Não está na cara que são cópias do desenho que a Hot Wheels fez, né? Não que, eu vi um outro comentário besta que outro dia, de que assim, mas a Bugatti qualquer um faz. Não, era o desenho, a réplica da Bugatti que a Hot Wheels fez, alguém foi lá e copiou esse desenho, né? Então, assim, existe uma propriedade intelectual em cima disso,
que foi ferida. Então a Hot Wheels, a Mattel, vai em cima desses caras e começa a pressionar os lojistas para que não tragam mais, para que não vendam mais esse tipo de coisa. Ele também está perguntando qual que é a melhor maneira de preservar os cromados da Hot Wheels. É simples, é só você não colocar suas mãos, seus dedos neles, em contato com eles, que aí você vai preservar mais, né? Porque essa tinta, ela tem um problema aí com o suor e com a gordura do nosso corpo, que quando você fica pegando muito, ela acaba desgastando e acaba saindo, né? É uma pena. Ou então mexe nas miniaturas com luva. Por que a Hot Wheels parou de lançar carros licenciados em pistas? Faz tempo que ela não faz isso, né? Assim, as pistas dos brinquedos da Hot Wheels, quando vem com uma miniatura junto, é mais fácil para eles, é mais barato colocar ali, não precisam pagar licença para ninguém, coloca uma miniatura não licenciada e tá tudo certo. Ele também está perguntando qual que é o carro mais leve e o mais pesado da linha básica. Olha, o mais leve da linha básica, pelo que eu procurei por aqui, ele não está mais em produção, que é o Go-Kart, né? Pelo menos é o que eu li a respeito. Parece que o Go-Kart, que era bem pequenininho, né, um kart pequenininho, ele era o mais leve de todos e faz sentido. Agora, o mais pesado da linha básica, né, se a gente pegar a história inteira, talvez tenha sido a Drag Bus, né? Eu tenho uma aqui, inclusive, ela é bem pesada mesmo, ela é toda de metal, ela abre e tudo mais. Então ela é bem pesada. Mas assim, fora da linha básica, tem o Thunder Roller, né, que quando ele saiu com todos de metal, ele era uma das miniaturas mais pesadas, e o Rocket Oil também, que também é bem pesado, mas essas duas miniaturas elas não saem mais com tanta frequência em nenhuma série da Hot Wheels. E também ele está perguntando quais marcas fizeram o Tommy Kaira, o Toyota Coaster e o Cizeta Marauder. E aí eu agradeço aqui agora o Patrick Mello, que ele respondeu essa pergunta, então muito obrigado aí, Patrick, novamente, que você aí me ajudou bastante nessa resposta. O Antônio, ele está dizendo que ele viu alguns dias atrás, em algum lugar da internet, um modelo da Matchbox da Williams, do Mansell, se eu não me engano, o carro de 92 mesmo, ano que ele venceu o campeonato com embalagem tematizada e detalhes bem fiéis ao carro real. Foi uma série de Fórmula 1 mesmo ou alguma outra série da Matchbox na época? E o meu amigo Anderson Titon, ele respondeu aqui, obrigado novamente. Realmente, né, a Matchbox ela fez um modelo comemorativo ao Nigel Mansell, que é um piloto inglês, né, muito talentoso, apesar de ser bem engraçado. Ele não era engraçado porque ele queria, ele era engraçado pelas atitudes dele. E a Matchbox fez na época alguns packs com essas miniaturas, então você encontrava packs aí com brinquedos, né, com muita coisa para você poder brincar, ou então packs só com carros e tudo mais. Então foi muito legal, esses itens hoje são muito procurados pelos colecionadores e são de difícil acesso para você encontrar na embalagem, tá? Porque como era visto como uma coisa de criança, muitas crianças pegaram, brincaram e acabaram detonando isso. E ele também está perguntando sobre a Lego, né, que está abrindo as lojas próprias pelo mundo. Me veio a dúvida, nunca houve essa possibilidade da Mattel, uma loja do grupo para vender seus produtos? A maior demanda por modelos colecionáveis não seria uma oportunidade? Pois é, né, talvez isso explique porque a Lego hoje é o maior fabricante de brinquedos do mundo. E eles estão detonando, né, eles são muito bons. E eles conseguiram encontrar um caminho ótimo aí, tanto dos produtos deles como para colocar isso na mão de crianças e colecionadores e tudo mais, né? Então a Mattel é uma empresa muito mais lenta, né? Muito mais cheia de amarras e tudo mais, e eles não conseguem pensar muito bem nisso, né? Eles pensam assim, não, nós somos apenas fabricantes e distribuidores de miniaturas. A gente não vende direto para o público. Então, isso daí acaba atrapalhando um pouco e eles até hoje não conseguem enxergar muito bem o colecionador com uma força para eles venderem bastante dos seus produtos. Como eles estão vendendo muito Hot Wheels no mundo inteiro, eles nunca venderam tanto na história, então eles estão meio que assim, tanto faz, entendeu? Então acho que eles não vão abrir lojas assim. Tem lojas aqui como a no Beto Carreiro, por exemplo, eu visitei lá, se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui, mas não é exatamente da Mattel, é loja de um terceiro que vende produtos da Mattel. O Júlio Play, ele está perguntando aqui quando que volta, né, que eu entendi, a Ferrari para Hot Wheels. E se volta em 2025? A gente ainda não sabe, a gente ainda está esperando confirmações e tudo. Para a linha básica de 2024 não vai, né? Já está muito claro que isso não vai acontecer. Talvez para as linhas de 2025 aconteça alguma coisa, até porque 2025 faz aí os 10 anos, completa 10 anos que a Hot Wheels, que a Mattel perdeu a licença da Ferrari. Então pode ser que esse contrato de licença com o grupo Maoxiong dure 10 anos e aí eles encerrem isso
para começar com o motel, mas a gente ainda não tem. A gente tem grandes indícios aí que isso pode acontecer, mas a gente ainda não tem a confirmação. O Kakaroto Saindin, caramba, ele está perguntando por que muitos colecionadores não falam da linha atômica da linha Premium. São carros muito detalhados também, adquiri alguns. Sim, eu sou fã, cara, eu adoro. Inclusive tenho aqui, né, tem essa Lamborghini Diablo aqui e tenho esse Firebird aqui, que foi presente do meu amigo Maurício Nunes. Esse daqui eu comprei no Japão, né? Eu sou, assim, fascinado por Tomica e essa linha Premium realmente é muito legal, mas muita gente torce o nariz porque as rodas, elas não têm pneu de borracha. E isso tanto faz, porque as rodas são tão bem feitas em plástico mesmo, que eu, na minha opinião, nem precisaria ser com pneus de borracha. Eles têm pneus de borracha na sua série mais top de todas, que é a Tomica Limited Vintage Neo. Mas, assim, ela é bem mais cara e tudo mais. E também não se fala muito porque é muito caro, muito complicado importar lá do Japão, né? Então, pouca gente traz, mas espero que em breve eu possa trazer comigo de alguma viagem aí alguns Tomicas para vender lá no grupo de WhatsApp dos membros aqui do canal. O Wanderson Santos, ele sempre perguntando por aqui, ele está dizendo que na quinta-feira viu a live do MG Minis que o presidente da Mini GT anunciou que vai fazer, além dos carros de Fórmula 1 do Ayrton Senna, os carros pessoais do Ayrton. O que você achou dessa novidade? E por que a Hot Wheels nunca teve interesse em fazer os carros de Fórmula 1 do Ayrton Senna? Bom, isso daí era uma notícia que já se sabia, né? Que eles iam fazer, que a Mini GT ia fazer os carros pessoais também do Ayrton Senna, né? Ele pegou a licença aí para fazer tudo, então isso é muito legal e eu estou bem feliz com isso porque acho que abre um monte de possibilidades aí para os colecionadores, ainda mais os colecionadores brasileiros. E isso me lembra que eu tenho que fazer aqui um desafio da semana. Então vamos deixar esse desafio por aqui. Assim, me responde aí o que você acha da Mini GT de fazer essas miniaturas dos carros pessoais do Ayrton Senna e qual você gostaria mais ver nessa linha toda. Então deixa a resposta aqui embaixo que eu quero saber. E com relação a Hot Wheels não ter feito os carros do Ayrton Senna, assim, a Hot Wheels teve uma época que fez algumas miniaturas, algumas réplicas de Ferraris, de McLaren, de algumas miniaturas assim de Fórmula 1. E eles não fizeram tanto porque tem um problema, né? Tinha um problema que essas marcas todas, esses carros todos, eles vinham com a marca de cigarro e isso é uma coisa proibida, assim, não se fala mais em cigarro no mundo inteiro, então não só para brinquedos e tudo mais, então é uma coisa que se tirou aí da frente. Então era um problema e também assim, Ayrton Senna para os americanos é mais um cara, entendeu? Não tem essa mesma coisa que nós temos aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, essa McLaren aqui feita pela Kyosho, que ela não leva aqui as coisas da McLaren, da Marlboro, né, que tinham no carro original. Já esses daqui feitos pela Kyosho, eles também não tem nada aqui falando da John Player Special, que tinha essa coisa de cigarro, né, que é a marca. Já esse daqui da Mini GT, ele tem aqui escrito John Player Special, então vai muito aí de como que você encara essas marcas. Mas a Hot Wheels optou por não fazer isso porque achava que o Ayrton Senna era só mais um cara. E o Paulo Correia, ele tá perguntando se Embrima só fabricou Matchbox e Majorette aqui no Brasil. E se Cu não? Que tal um livro da história do Diecast com fotos? Talvez o Maurício Nunes ajude nessa empreitada. Pois é, se você pegar todas as matérias lá que tem na história do Diecast, lá no blog do Terrantes, tem um link aqui embaixo, com certeza dá um livro gigantesco ali, porque tem mais de 300 matérias, é coisa de louco, e informações que você não encontra em lugar nenhum do mundo. É só lá porque o Maurício Nunes, que tem um baita um talento para escrever e pesquisar, ele reuniu todas as informações possíveis sobre várias marcas e várias séries e tudo mais. Então, realmente é uma história incrível, eu vou jantar com ele esses dias, eu vou dar essa ideia para ele. Mas com relação ao que você me perguntou, sim, a Embrima fez não só Matchbox, né, também fez Majorette e fez também Siku. Na verdade, assim, é uma história meio complicada, né, porque quem produzia ela também eram os Brinquedos Rei, né, que faziam vários brinquedos e tudo mais. Eu tenho alguns da Siku aqui, inclusive, dessa época, que eles foram fabricados lá na fábrica de Manaus, né, na Zona Franca de Manaus. Então, é uma história meio complicada, você não acha muita informação sobre isso.
é uma coisa que eu já pedi pro Maurício Nunes escrever sobre isso, e assim, ele me falou que é muito difícil mesmo escrever, e é uma pena, né, porque realmente dava uma história muito boa e muito grande, muito curiosa, dessa época que nós éramos proibidos de ter a importação, não só de brinquedos, mas de vários outros itens aqui no Brasil. Bom, e essas foram as perguntas dessa semana e as respostas também, e agora eu fico esperando suas perguntas para a próxima semana para eu responder aqui para vocês. Combinado assim? A gente se vê por lá então. Valeu!